Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Marcos Ribeiro, mais uma vez estou aqui para nosso estudo do Evangelho. Faço parte do grupo Anália Franco e do setor doutrinário do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Juntos iremos hoje estudar, dar continuidade ao capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Mais especificamente, iremos tratar do item 9 e 10, é a caridade material e a caridade moral, que está dentro das instruções dos espíritos desse capítulo. Mas antes de darmos seguimento a nosso bate-papo, eu gostaria de convidar a todos para que a gente possa fazer uma prece de abertura. Então, aqueles que se sentirem à vontade, possam fechar os olhos e acompanhar em pensamento a nossa oração, onde iremos agradecer ao Mestre Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, agradecer a espiritualidade maior pela assistência e que possamos cada vez mais compreender o Evangelho do Cristo, que possamos entender os teus ensinamentos para que a gente possa cada vez mais ser pessoas melhores. Obrigado, Pai, por essa oportunidade e que estejamos juntos em pensamento, que possamos estar juntos em ideais, para que possamos ter um mundo melhor. Muito obrigado, Senhor. Pois bem, né? Esse capítulo 13, na qual a gente está estudando agora, né? Dando continuidade, como eu sempre comento, ele está dentro da divisão do Evangelho por Kardec, né? É, dos capítulos que falam do processo para que a gente possa nos melhorar, crescer espiritualmente, né? Eu vou fazer a leitura do item 9, né? E vou comentar o item 9 e o item 10 por se tratar de dois tópicos bastante extensos, né? E a gente aproveitar bem o tempo na nossa discussão. Bom, a caridade material e a caridade moral. Item 9. Amemos-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seriam felizes. Não mais há ódios nem ressentimentos. Diria ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais vireis nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisso um pouco, auxiliai os infelizes o melhor que puderdes, dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sair do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me foram dado servir. Amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estarei, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de um desespero não vos sentireis pressa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos. Desejo, desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando, porém, que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazei nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não vê o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que, muitas vezes,
erradamente, se supõe acima de vós, quando na vida espírita a única real estão, não raro, muito abaixo, constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dá atenção ao mau proceder de outrem, é caridade moral. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Tende, porém, cuidado, principalmente, em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenha dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repeliais um espírito que vos foi caro e que, no momento, se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra a quem, por felicidade, eu pudera auxiliar algumas vezes e ao qual, ao meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos e pensai sempre nisso antes de repelirdes o leproso ou mendigo. A Deus. Pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Bom, é interessante que esse item 9, o item 10, né, que é o seguinte, e que trata do mesmo tema, né, a caridade material e a caridade moral, fazem parte, né, do Evangelho, das instruções dos Espíritos, tendo como dois Espíritos que trazem a mensagem para nós, né, a irmã Rosália e um Espírito protetor. E ele nos traz a ideia de que é muito importante pensarmos que se nós amássemos o nosso próximo como a nós mesmos, como Jesus nos orienta, nós jamais faríamos aos outros o que não gostaríamos que fizessem a nós. Ou seja, nós só faríamos o bem, nós só daríamos amor. Porque todos nós gostaríamos de receber o bem, de receber amor, né? E aí a caridade é como amor em movimento, né? E a irmã Rosália faz uma conexão perfeita sobre o tema, né? Ela nos fala que a caridade moral, né? Ela não custa materialmente nada falando, né? Mas que a caridade moral é a mais difícil, de fato, de ser exercida, não nos custa, não em termos material, mas nos custa em termos de desprendimento, nos custa em termos de devotamento, nos custa em termos de amadurecimento, porque a caridade moral, antes de conseguirmos praticá-la, precisamos crescer como ser humano, precisamos crescer espiritualmente, né? Deixar de lado exigências imaturas que nos faz querer ser atendido o tempo todo, independente das circunstâncias, independente das possibilidades, independente do merecimento, independente das necessidades, né? Estamos colocando aí em alta nossa vaidade, nosso egoísmo. A caridade moral, ela nos fala em aprendermos a conviver, em suportar-nos, né? Saber viver com o semelhante. E isso quer dizer exercitarmos a verdadeira fraternidade, a verdadeira solidariedade. E é interessante que a irmã Rosália usa uma expressão que grande mérito existe em saber calar-se. E ela não fala só em calar-se, né? Grande mérito há em saber ser surdo. Quando as pessoas falam coisas desagradáveis, nos diz ofensas e deixamos passar, mas ela quer dizer ser surdo. Ela não quis dizer ser surdo, ela quis dizer saber ser surdo, né? Saber calar, que é diferente de simplesmente calar. Porque eu posso ficar quieto e quando estou sendo ofendido, mas por dentro não estou conformado. Por dentro eu estou me remoendo, doido para revidar, doido para dizer um monte de coisa, né? Mas eu fico quieto, porque eu sei se eu revidar, terá consequências, né? Então eu posso ficar surdo porque eu não quero me delongar na discussão, eu não quero me aborrecer, mas no fundo eu queria uma revanche, né? E o ideal é sabermos ser surdo, é sabermos ficar calados, porque aí eu sei que amadureci e sei que aquele indivíduo também é um espírito em processo evolutivo como eu e que carrega dores e que ele tem uma história pessoal e que a gente não sabe, né? E que eu compreendo o seu momento. Aí onde está a verdadeira caridade moral, né? Aquela pessoa ali não está bem, porque se ela estivesse bem, ela não estaria fazendo isso. E quando chegamos a um processo de amadurecimento evolutivo, não iremos mais nos incomodar com essas coisas, né? E vamos perceber essas situações, iremos entender e pensar, é isso.
Eu também já fiz esse tipo de postura, já tive esse tipo de postura. Eu também já fiz isso no passado, né? Eu já fiz isso antes, né? E é o primeiro movimento calar, mas é importante saber calar, é importante a gente aprender a saber calar. Esta é uma qualidade de uma pessoa já amadurecida em termos emocionais, né? Em termos psicológicos. E assim percebemos que cada um vai agir como pode, como se encontra no seu estágio evolutivo, né? Entender aquele comportamento, né? E entender que ele é circunstancial é importante. E é assim que estamos exercitando a caridade moral, né? Outro aspecto importante que o capítulo traz, né, é que percebemos que tanto a caridade material como a caridade moral são importantes, né? Porque ainda existem muitas pessoas famintas e que não possuem o básico de alimento, o básico em roupas, né, em vestuário, o básico para comprar medicamento. Daí a importância da caridade material, do desprendimento material, né? Isso nos lembra uma mensagem de Joana de Ângeles, né? Mais ou menos, né? Ela traz a seguinte ideia, né? De que a caridade é algo maior do que o ato de dar, né? E que certamente a doação de qualquer natureza tem seus benefícios para aquele que sofre a falta. Aquele que não tem, receber algo material é importante. Todavia, para que essa caridade seja, né, possa se processar, né, alcançar o mérito, né, é necessário que o amor se faça presente, né? Porque o amor é o combustível que permite o brilho dessa fé, né, dessa ação, né? Olha como é bonito isso que Joana fala. Então, meus amigos, né, se estou dando, né, para a caridade se concretizar, tem que ter um ato de amor envolvido. Tem que haver o desprendimento verdadeiro. Tem que haver a doação. Para quem tem, dar algo material é fácil, né? Mas o difícil é você tirar do seu, tirar do que você necessita para dividir com o outro, né? Porque o simples ato de dar, né, pode humilhar, pode rebaixar. E nós precisamos ser movidos por esse amor. E a própria mensagem do Evangelho, né, a gente viu há pouco aqui, ele diz que cuidado para não desprezar o seu semelhante, né? Então, a caridade material e a caridade moral são muito importantes, são essenciais para a nossa sobrevivência, né? E as duas andam de mãos dadas, né? A gente não pode desatrelar uma da outra, né? E também temos que perceber que as necessidades são diferentes nas pessoas. Nem todo mundo tem ou está necessitando da mesma coisa no momento. É importante percebermos isso, entendermos isso. As pessoas que estão com falta de necessidades básicas, como não ter o que comer, não ter o que vestir, elas não vão conseguir acessar outras questões mais transcendentais. Enquanto esses indivíduos estiverem necessitando do básico para a sobrevivência, não adianta oferecermos conhecimento, que o conhecimento faz parte de uma outra necessidade que está em segundo plano para o homem na matéria, né? O inverso também é verdadeiro. Se o indivíduo já tem suas necessidades de sobrevivência suprida, ele tem recurso, né? E necessita de conhecimento, não adianta insistir em darmos coisas materiais. Importante termos essa sensibilidade de perceber qual é a real necessidade de cada indivíduo, né? E o que precisamos oferecer a ele. Muitas vezes é um abraço, é uma atenção, né? Temos que perceber e não podemos nos perder nesse propósito, né? Assim, meus amigos, notamos que a caridade não se trata apenas de uma doação material. Ela pode ser feita através de uma oração a outro que necessite, né? Que seja passando por uma demanda pessoal, né? Uma doença, através de bons conselhos, ser um bom ouvinte, transmitindo ao outro em palavras de otimismo, né? Às vezes a gente precisa apenas suprir um desabafo, né? Então, a caridade é ampla, não só material, como a gente acabou de ver nessas duas mensagens aí do Evangelho, né? Uma postura do não julgamento, entendem? É isso que o Evangelho traz para a gente, né? É isso que a mensagem de hoje nos traz
e que nos leva a reflexões sobre a verdadeira caridade material e a caridade moral, né? É isso. Eu quero agradecer a todos pela participação e que possamos encerrar nosso evangelho de hoje com a prece de encerramento. Mais uma vez, aqueles que se sentirem à vontade, que possam fechar os olhos e que possamos entrar em sintonia com a espiritualidade maior, o nosso, assim chamamos, anjo protetor, que possamos agradecer mais uma semana que se inicia, mais uma jornada que está em andamento. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por cada dádiva que nos concede diariamente. Muito obrigado pelo alimento, muito obrigado pela família, muito obrigado pela oportunidade de conviver com pessoas nas quais aprendemos a conviver, que possamos exercitar a caridade verdadeira, aquela caridade do amor profundo, onde possamos doar não só material, como também sentimento, atenção, afeto. Obrigado, Pai, que possamos ter mais uma semana de prosperidade, de aprendizado e que sejamos cada vez mais pessoas melhores. Muita paz. Obrigado a todos e que possamos estar juntos no próximo domingo. Até mais.